Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito à minha colega Nazaré Cabral este convite muito desafiante e muito oportuno. Eu tenho um motivo mais pessoal de ter um grande prazer em discutir esta temática convosco agora. Eu, nas eleições para as presidenciais francesas, votei Benoît Hamon e os resultados, embora esperados, deixaram-me mais do que pensativo e uma maneira de continuar, apesar destes resultados, a trabalhar, a pensar, a atuar como cidadão, naturalmente, é de poder retomar a ideia mais emblemática da candidatura do Benoît Hamon, da candidatura que poderia ter eventualmente permitido ao Partido Socialista fazer uma viragem de importância vital que, afinal, não fez desta vez, e vamos ver se haverá uma outra vez. Eu queria estruturar a minha intervenção em 5 pontos. Poderá ser, sei que há na sala pessoas que são menos familiarizados com o português, e a Nazaré Cabral anunciou-me que iria fazer uma síntese da minha intervenção, portanto tenho que ser estruturado para lhe facilitar, na medida do possível, este trabalho. Gostaria de abordar 5 pontos. Queria primeiro fazer algumas reflexões de comparação, no sentido mais rigoroso da palavra, entre o rendimento básico universal e os rendimentos mínimos que se desenvolveram no âmbito dos Estados de Providência, nomeadamente europeus. Queria, num segundo ponto, afastar-me desta abordagem comparativa para realçar melhor o que a proposta do rendimento básico incondicional tem de profundamente original e ambicioso. Num terceiro ponto, gostaria de tecer algumas reflexões sobre um necessário componente deste projeto de rendimento básico incondicional, que é a criação das condições de possibilidade das atividades individuais que o rendimento pretende facilitar. Numa transição que explicarei no próprio momento, gostaria, num quarto ponto, de tecer algumas reflexões sobre o movimento social que sustenta esta ideia do rendimento básico incondicional e, a partir desta breve exposição sobre o movimento, voltar à questão das condições de atividades cidadãs que o rendimento básico incondicional pretende favorecer. Brevemente sobre a comparação. A comparação, na realidade, tive a oportunidade de a fazer em condições particularmente interessantes há 16 anos atrás, graças a um desafio do meu colega e amigo Paulo Pedroso, que organizou em tempos imemoriais um encontro sobre o combate à pobreza, no qual achou que valia a pena convidar o Philippe Van Parijs para que nos venha falar desta proposta de rendimento básico incondicional, e confiou-me a missão impossível de debater com o Philippe Van Parijs, e fiz isto defendendo, no fundo, encontrei-me ou assumi
o meu papel como o de advogado do, então, rendimento mínimo garantido. E creio que os argumentos que achei possível avançar na altura continuam válidos, isto é, o rendimento mínimo garantido na época, é assim na situação atual, tem uma vocação específica que é responder a situações de exclusão social, fazê-lo ao facilitar mecanismos de observação, de diagnóstico destas situações de exclusão social, falo favorecendo a cooperação intersectorial entre vários domínios da administração pública e da sociedade civil na resposta à exclusão social, falo ao ajudar a pessoa interessada em recompor um projeto de existência e em reintegrar-se nas atividades sociais, e falo, não é talvez o mais importante, mas não se negligencia, falo ao estabelecer, ao criar entre a pessoa interessada e uma administração que tem esta vocação, um relacionamento pessoal que em si é uma base para a recriação, restauração do tecido social à volta da pessoa cuja situação se tem podido qualificar de exclusão social. E o rendimento básico incondicional não inclui esses vários dispositivos e não me pareceu, por esta razão, oferecer uma resposta suficiente ao problema da exclusão social. Mas com isto chego ao segundo ponto, não era, aliás, creio eu, a conclusão categórica que eu tirei da minha reflexão na minha anterior exposição, não seria, wouldn't be fair, ser tão categórico em relação ao rendimento básico incondicional. Agora, introduziria isto nesses termos, penso que vale a pena, naturalmente, comparar o rendimento mínimo básico incondicional, rendimentos mínimos, vale a pena compará-los hoje em dia, nomeadamente porque nas propostas mais concretas que estão nesses tempos a serem implementadas, sucede que a medida existente que fica mais diretamente afetada pelas tentativas de instalação, de implementação do rendimento básico, são precisamente os rendimentos mínimos. Portanto, há encontros concretos entre as duas medidas que fazem que é indispensável pensar bem as diferenças que existem entre as duas e como se podem relacionar, articular. O problema com estes raciocínios comparativos é que poderão levar-nos a subestimar ou a não dar visibilidade suficiente à diferença radical que existe entre os dois dispositivos. O rendimento básico incondicional, efetivamente, não tem a vocação de responder especificamente a situações de exclusão social, pretende participar numa transformação geral das nossas sociedades, o que não é, de facto, o objetivo dos mecanismos de rendimento mínimo. E, naturalmente, para se discutir justamente esta proposta, é preciso discuti-la a este nível, ao nível de uma proposta que pretende transformar a sociedade em si ou fazê-la evoluir na sua globalidade. E, de facto, pode-se considerar que
utilizando uma terminologia de outros debates, nos quais me encontro um pouco envolvido nesses últimos tempos, pode-se dizer que o rendimento básico incondicional participa no que outros têm chamado uma constitucionalização das nossas sociedades funcionalmente diferenciadas, nas quais o sistema económico tem alcançado uma posição dominante. O rendimento básico incondicional, apoiando-se nos meios que precisamente o sistema económico fornece à sociedade, instala um dispositivo que protege os indivíduos dos efeitos mais nocivos para a ação individual, nomeadamente do sistema económico, e dota-os de meios económicos de, em alguma medida, resistir aos efeitos dos outros sistemas que condicionam a vida dos indivíduos. É esta a ambição do rendimento básico incondicional. E, neste sentido, eu diria que o rendimento básico incondicional, a implementação do rendimento básico incondicional, é um projeto de uma ambição comparável ao processo já bastante remoto de atribuição do monopólio da violência legítima ao Estado. Entramos, há alguns séculos atrás, sensivelmente no Renascimento, numa fase na qual deixamos de viver, em regra geral, sob a ameaça da violência física. E com isto, temos podido passar a quantidade de atividades que até aí teriam sido bastante complicadas. Com o rendimento básico incondicional, passamos, de alguma maneira, uma segunda etapa. Nesse sentido, deixamos, em condições normais, de ter que recear não apenas a violência, mas também a miséria. Boa notícia. Aqui eu permito-me introduzir uma nota muito breve, porque gostaria de ter podido aprofundar isto com muito mais cuidado. Queria apenas chamar a atenção para o seguinte: a atribuição do monopólio da violência legítima ao Estado é uma aquisição civilizacional que recentemente tem sido objeto de reflexões críticas. Há quem sustente, e parece-me uma linha de reflexão interessante, há quem sustente que este dispositivo, que teve enormes virtualidades, também tornou extremamente difícil para nós, como sociedade, a gestão da violência. Não sabemos já reagir à violência nas sociedades ocidentais, nas quais se implementou tão bem este monopólio da violência legítima pelo Estado. E, no fundo, o raciocínio é: perdemos de tal maneira o contacto com a violência que, quando a violência se reafirma, perdemos todas as ferramentas que habitualmente nos ajudam a gerir as relações com os outros e não as conseguimos reinventar na situação. O monopólio da solução do problema da miséria em mãos do Estado poderá eventualmente tornar também mais difícil a experiência da miséria quando, infelizmente, se voltasse a manifestar. Isto é uma reflexão que não queria aprofundar mais, mas que não quis deixar de ter formulado agora.
Terceiro ponto, e posso passar bastante rapidamente estes 3 pontos. Terceiro ponto, algo que, no fundo, a experiência dos rendimentos mínimos confirma, e algo que tem sido debatido em particular pelo Jean-Marc Ferry há alguns anos atrás e tem sido também retomado mais recentemente pelos nossos colegas André Barata e Renato Carmo, que recordam a importância crucial de se promover, ao lado do rendimento básico incondicional, oportunidades de os cidadãos serem socialmente ativos. Porquê é que esta chamada é importantíssima? É porque uma das ambições do rendimento básico incondicional é que quem beneficia deste rendimento possa finalmente desenvolver quantidade de atividades, e nomeadamente atividades que lhe permitam realizar-se, ou seja, atividades que outros possam acolher como interessantes, válidas, valorizantes para todos os que delas beneficiam, e não é pacífico que qualquer pessoa que beneficie do rendimento básico incondicional tenha as condições para inventar, para criar este tipo de atividade. A caminho de uma reflexão sobre a produção das condições para estas atividades, queria fazer um pequeno desvio nos 2 últimos pontos da minha intervenção. Quarto ponto, algumas palavras sobre o próprio movimento que sustenta a proposta do rendimento básico incondicional. Estivemos ainda há minutos a trocar impressões sobre isto com a Nazaré Cabral. É impressionante assistir aqui a um fenómeno político novo, inédito, que é um movimento político transnacional com um papel específico da academia. O movimento deve muito à maneira como universitários percepcionaram as potencialidades de resultados das suas próprias reflexões e souberam montar, organizar-se para que estas ideias sejam elaboradas, divulgadas de uma forma internacional e com uma progressiva eficácia, ainda marginal, mas uma progressiva eficácia política. Há aqui um movimento que soube organizar-se à escala internacional, que soube envolver a academia e que, aí atualmente, há algo de absolutamente fundamental para tudo o que é político e que avança com uma utopia que reabre quantidade de debates que estavam fechados. Eu não quis ter dito a minha fascinação, admiração por esse movimento, mas quis referi-lo agora por uma razão, não queria dizer irónica, mas por uma razão muito específica, que é a seguinte. As ações dos que sustentam este movimento são, no fundo, tipicamente as ações que eles também sonham que os beneficiários do rendimento básico incondicional possam empreender. Aqui temos tipicamente ações a bem da comunidade, em relação com outros, imaginativas,
com uma base em ampla medida de voluntariado, que naturalmente seriam mais fáceis de se empreender com algum apoio. Portanto, temos neste próprio movimento uma dinâmica que é precisamente a dinâmica indispensável para a atribuição de um rendimento básico incondicional a uma população tenha efeitos. E, portanto, o quinto ponto será que a análise deste próprio movimento nos poderá dar algumas ideias sobre o que podem ser as condições de uma ação construtiva, criativa dos indivíduos. E eu diria, há duas características deste movimento que me parecem apontar para tais condições, que são as seguintes. Uma é um movimento que se tem desenvolvido num relacionamento com o Estado, com os Estados. Tem procurado fazer chegar as suas propostas a Estados e organizações internacionais, mas também tem sido sustentado por pessoas que são, muitas delas, professores universitários no Estado social. Não está aqui o André Barata, creio eu, não sei, com quem trabalhamos esses temas, ou seja, precisamente um tipo de Estado que tem a ação que tem porque soube acolher e fomentar iniciativas individuais criativas, como as de investigadores científicos. Portanto, é preciso um Estado e um certo tipo de Estado que favorece a ação individual, criativa e comprometida. E é provavelmente indispensável e tem desempenhado um papel crucial neste movimento uma forte presença dos saberes que fazem a nossa cultura, a saber, a ciência. Temos o filósofo, temos os economistas, temos quantidade de especialistas, cientistas que se entusiasmaram por esta proposta a partir dos seus conhecimentos científicos. Temos uma proposta com um fortíssimo pendor normativo que vai enriquecer o debate jurídico nas nossas sociedades e tenho aqui o exemplo da Suíça à mão. A arte teve um papel importantíssimo na promoção do rendimento básico incondicional nestes últimos anos na Suíça. E, portanto, o desafio seria rendimento básico incondicional em sociedades com Estados que se apoiam na criatividade individual, facilitada, possibilitada por uma cultura solidamente estruturada nas suas componentes científicas, artísticas e normativas. Obrigado pela vossa atenção.